Olá, amigos do Estratégia Concurso. Aqui é o professor Herbert Almeida. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo, estudando os atos administrativos e começamos a falar aí sobre a classificação dos atos administrativos. Já vimos algumas classificações nos vídeos anteriores e agora nós vamos seguir aí com o nosso estudo. Então vamos para a tela para a gente poder prosseguir. Então no nosso último vídeo nós vimos as classificações, a classificação de atos gerais e individuais e agora nós vamos entrar aí nos chamados atos de império, de gestão e de expediente, e depois nós vamos entrar nos atos constitutivos, extintivos, modificativo e declaratório. Então vamos lá. Atos de império. Desde já o termo império aqui ele ajuda bastante a gente a compreender do que se trata. O ato de império, basicamente, ele é aquele chamado ato de autoridade. Boa parte da doutrina costuma falar isso aí. Vou deixar tudo aqui no singular para a gente facilitar o nosso andamento. Então ele vai ser um ato de autoridade. É a autoridade que o Estado possui sobre os seus particulares. A gente fala aqui que a gente tem a presença da supremacia. Supremacia da administração. Muitas vezes a gente fala que está presente o tal do poder extroverso da administração pública. Então é por meio desses tipos de atos que a administração vai impor unilateralmente, ou seja, ela vai obrigar praticamente o particular a cumprir ou vai impor obrigações ao particular. Então impõe de forma unilateral as obrigações ou até mesmo as restrições. Exemplo típico disso aqui ocorre nos atos de polícia administrativa. Então, quando a administração impõe ali condicionamentos, atos disciplinares também, a gente vai ter muito aí a presença desse tipo de ato. Exemplo, para ficar mais fácil. Exemplo, uma desapropriação. A gente tem lá uma desapropriação de um imóvel, por exemplo, é um exemplo típico de ato de império. O Estado está vindo e está impondo isso aí. A aplicação de uma multa, de multa administrativa, especificamente aqui a multa administrativa. Então, são exemplos de atos de império. Então, vem para mim. O ato de império é o Estado agindo como Estado. É o Estado agindo aí com atos de autoridade. A gente está impondo obrigações aos seus destinatários. Então, quando a gente desapropria um imóvel, ainda que a pessoa não concorde com a desapropriação, o imóvel será desapropriado aí com fim público. Então, a gente tem a presença do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É o poder extroverso, porque o Estado está impondo obrigações aos particulares, além da esfera jurídica do próprio Estado, está alcançando aí os seus destinatários, impondo restrições, impondo obrigações, ok? Foi para a tela. Além dos atos de império, muito tranquilo para a gente entender, a gente vai ter os chamados atos de gestão. O ato de gestão é muito simples a gente entender o seguinte, é a administração, ou seja, a própria administração pública, ela vai estar agindo aqui como gestora. Então, a administração como gestora de bens e serviços. Diferentemente dos atos de império, os atos de administração, eles não possuem, ou seja, eles são sem o uso, sem utilização da supremacia. Quer dizer que aqui não estão presentes as prerrogativas próprias da administração pública. Um exemplo, já vou adiantar para o exemplo, depois vou colocar uma última característica deles. O exemplo de ato de gestão, para ficar mais fácil, é a alienação. Alienação ou até mesmo a aquisição de bens. Nessa situação, veja que a administração pública está nada mais, nada menos do que administrando, do que atuando como gestora.
Os atos negociais são aqueles que dependem aí, na maior parte das vezes, do pedido do particular, também são considerados atos de gestão. Então, vem para mim. No ato de gestão, a administração está atuando como gestora, ela está administrando seus bens. A gente não tem presença da supremacia porque a administração não está impondo obrigações, restrições aos particulares. A doutrina costuma falar que é o seguinte: os atos de gestão, na verdade, eles sempre, em todas as situações, eles podem ser enquadrados como atos da administração. No entanto, em muitos casos, a gente não pode dizer que eles são atos administrativos típicos, eles não são atos administrativos propriamente ditos. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma alienação ou uma compra de bens, a gente tem uma relação bilateral. A gente tem o Estado se relaciona aí com o seu fornecedor, por exemplo. Então, a situação bilateral, a gente tem um contrato, a gente já viu que os contratos eles não se enquadram no conceito de ato administrativo típico. E seria ali uma situação mais ampla que normalmente não costuma ser tratado como ato administrativo. Então, a doutrina fala que os atos de gestão, na verdade, eles sempre serão atos da administração, mas somente em algumas situações eles são atos administrativos típicos. É o que vai ocorrer nos atos negociais, quando, por exemplo, a administração dá aí a autorização ou permissão de uso de um bem público. Então, isso aí é um ato negocial e esse aí, de fato, é um ato administrativo. Foi para a tela. Portanto, dentro disso que eu acabei de explicar, a gente pode dizer, então, que nem sempre... Olha uma boa questão de concurso aqui aparecendo. Nem sempre serão atos administrativos típicos. Só que a gente sabe que eles sempre serão atos da administração. Então, em alguns casos, a gente pode dizer, alguns casos, por que eles não serão atos administrativos típicos? Porque eles serão, nessas situações, serão atos bilaterais. Não é toda, somente algumas condições. Então, muito tranquilo entender os atos de gestão. Por fim, pessoal, os atos de expediente são chamados atos de rotina interna. Atos de rotina interna. A característica principal desses atos aqui é a ausência de conteúdo decisório. Então, a gente não tem uma decisão propriamente dita quando a administração realiza um ato de expediente. Alguns exemplos para facilitar aí a memorização e a compreensão do conteúdo. A gente vai ter no protocolo de documentos. Veja que é um ato sem nenhum conteúdo decisório. Cadastro de informações, vamos dizer assim, de documento em um sistema informatizado. São situações que referem-se ao ato expediente. Vem para mim. A gente poderia até questionar se esse ato de expediente seria propriamente um ato administrativo. Porém, como está lá na doutrina, é importante a gente levar para a prova e sem questionar a parte material desse ato. Então, a classificação dos atos, desses atos que a gente está vendo. O ato de império é aquele ato de autoridade, a administração impondo obrigações. Os atos de gestão é a administração atuando como gestora de bens. E os atos, os nossos últimos status, os atos de expediente, são esses atos aí sem conteúdo decisório, tá ok? Muito tranquilo de entender. Eu volto a dizer, a gente não deve entrar no mérito se são ou não são atos administrativos. Isso a doutrina vai fazer lá num estudo mais aprofundado. Para a gente aqui o que cabe saber é que a doutrina apresenta essa como uma forma de classificação dos atos administrativos, ok? Vamos para a tela. Para a gente prosseguir, pessoal, a gente pode entrar aí nos tais dos atos constitutivo, o ato constitutivo, o ato extintivo, o modificativo e o declaratório. Esses atos aí, eles são bem interessantes e é uma classificação bem comum aí na nossa doutrina. O ato constitutivo, ele é o quê? É um ato que cria, esse aqui é o ponto-chave, ele cria uma nova situação.
por isso que ele é constitutivo, ou seja, ele constitui uma nova situação jurídica para o destinatário. Então, essa aqui é a definição de ato constitutivo, criar uma nova situação para o seu destinatário, para os seus destinatários. Então, a gente pode dizer, portanto, que a gente tem um novo direito, ou uma nova obrigação. Uma situação que não existia anteriormente e passou a existir. Então, exemplos de atos constitutivos. A gente tem como exemplo as licenças, uma nomeação do servidor. Uma nomeação do servidor. Veja só, antes da nomeação, o servidor não poderia tomar posse. Então, a partir da nomeação, a gente cria uma nova situação jurídica. A aplicação. Uma aplicação de sanção administrativa, como, por exemplo, uma multa. A partir daí, a gente tem uma obrigação. Então, a gente cria uma nova situação. Vem para mim. Então, a gente constitui uma nova situação. Isso é um ato constitutivo. Muito tranquilo. Foi para a tela. Ato extintivo. O ato extintivo é o contrário, não é? Se o constitutivo cria, o ato extintivo, ele extingue. Ele extingue, ou seja, ele desconstitui. Por isso, pessoal, a gente fala aqui que ele desconstitui. Alguns doutrinadores falam aqui em ato desconstitutivo, que é o contrário do ato constitutivo. Ele desconstitui direitos e obrigações. Pode dar algum exemplo, professor? Vamos trabalhar aqui dentro da parte da exemplificação, que vai ficar muito mais fácil aí para a gente compreender o que são os atos extintivos. A gente tem como exemplo de ato extintivo uma cassação de autorização. A pessoa tinha autorização para realizar determinada atividade e com a cassação dela, ele perdeu o direito, ou seja, a gente extinguiu um direito que a pessoa possuía. Uma demissão do servidor, quando a gente aplica lá a penalidade de demissão, estamos desconstituindo aí um direito que o servidor tinha, com base, obviamente, respeitando aí as normas legais. Seguindo, a gente pode ir para o ato modificativo. Então, aqui a gente tem uma alteração, muito tranquilo também. Alteração, a gente faz a alteração de uma situação. Tem que escrever, vamos tentar escrever aqui o mais rápido possível. Alteração de uma situação pré-existente. Então, a situação já existia, o direito, vamos supor, já existia, só que essa alteração da situação pré-existente, ela tem que ocorrer sem suprimir o direito à obrigação. Então, vem para mim, a diferença da extintiva para a modificativa é que a modificativa é o seguinte, ela altera, só que ela não extingue. Então, a gente também não está criando e a gente também não está extinguindo. Existe uma situação, a gente está alterando ela. Vamos para a tela para a gente ver. Qual o exemplo, então, que a gente teria aí de uma situação modificativa? A doutrina costuma falar de forma bem clara que um exemplo disso aí seria uma alteração. Alteração do horário de funcionamento de um órgão. Então, o horário era das 7 às 11 e vai passar a ser das 8 às 12. Então, quando a gente altera o horário de funcionamento do órgão, a gente tem um exemplo aí de ato modificativo, porque a gente modifica a situação. Por fim, pessoal, o ato declaratório, ele tem como característica de apenas
afirmar a existência de uma situação. Ele apenas afirma a existência de uma situação jurídica, por exemplo. Ele apenas reconhece um fato. Então, apenas afirma a existência de um fato, a gente pode colocar aqui, ou uma situação. Ou uma situação jurídica, e essa situação jurídica, ela é anterior. Portanto, a gente pode dizer que o ato declaratório, ele apenas atesta um fato ou reconhece um direito ou obrigação, né? Então ele não está fazendo nada, ele não está modificando, ele não está alterando, ele não está extinguindo, ele está apenas atestando que existe. Vem para mim. O exemplo muito bom é quando a gente expede aí uma certidão. Por exemplo, uma certidão negativa de débitos. Veja só, você não possuía débito e esse ato ele só está reconhecendo, ó, não existe essa situação. Ele só está reconhecendo, ele apenas está atestando o fato. Então foi para a tela. Então nessa condição, a gente pode colocar aqui como exemplo desse tipo de ato a certidão. Vamos colocar aqui uma certidão negativa. Ela só vai reconhecer que você não tem um débito. Ou, por exemplo, um servidor que quer se aposentar, vai lá e solicita uma declaração de tempo de serviço. Ele passou no concurso público para o outro órgão, e já está lá algum tempo, já está algum tempo em exercício, vem para mim, o servidor está lá há tantos anos em exercício e quer reconhecer lá o seu tempo de serviço em um outro órgão administrativo. Ele vai lá e requisita aí uma certidão de tempo de serviço, uma declaração, melhor dizendo, de tempo de serviço. Portanto, pessoal, foi para a tela para a gente fechar. O constitutivo cria uma nova situação, o extintivo extingue, né, desconstitui essa situação, o modificativo faz uma alteração e o declaratório apenas declara, atesta uma situação já existente. Então vem para mim, com isso a gente conclui aí mais dois, vamos indo de pouco em pouco para você poder ter o tempo de respirar, fazer as suas anotações e a gente já segue para outras classificações. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.